Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula de hoje, quinta diagnóstico na prática, falar sobre como usar os vídeos caseiros em caso de suspeita de TEA. Então, se você estiver atendendo uma criança na sua clínica, qual é o objetivo de pedir vídeos caseiros para os pais ou por que não pedir? Como você pode usar isso a seu favor nas suas avaliações, tá? Então, a gente começa pensando no seguinte cenário, tá? Então, vou usar aqui alguns relatos de experiências clínicas aqui da nossa equipe de avaliação multidisciplinar aqui do Instituto de Psicologia Vila Guilherme, na qual eu sou supervisora, e vou utilizar o seguinte cenário, né? Primeiro, um cenário de que alguém chegou para fazer uma avaliação multidisciplinar. Então, em que contextos que a gente usa os vídeos caseiros, uma avaliação multidisciplinar? Então, quando alguém já veio buscar com a queixa de um transtorno do neurodesenvolvimento, então já para um diagnóstico diferencial, como a gente usa os vídeos caseiros na avaliação multidisciplinar, que é diferente do contexto de uma avaliação psicológica comum. Então, eu vou trocar a experiência aqui com vocês de como eu oriento a equipe aqui do Instituto de Psicologia aqui na Vila Guilherme, tá? Vamos partir do seguinte princípio. Na avaliação diagnóstica, uma avaliação multidisciplinar, né, que é o indicado para a avaliação em caso de suspeita de TEA, psicóloga, fono especializada e médico especializado, né? Normalmente esses pais já vêm com uma queixa específica de suspeita de TEA e aí a gente tem todo um protocolo, né? Que eu falo aqui sempre, né? Quem assiste os vídeos da comunidade, quem assiste os vídeos aqui no Instagram, para quem é aluna do curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista, para quem assiste as maratonas, a imersão, a jornada que agora está aberta, as inscrições para a jornada, já está sempre ouvindo esse tema, né? Que precisa de uma organização específica, de um protocolo específico para fazer essa avaliação, que é uma avaliação diferente, é uma forma diferente de avaliar, diferente do psicodiagnóstico tradicional, diferente da avaliação das fonos também tradicional de uma criança que não tem dificuldade de interação, né? Porque o transtorno do espectro autista, a criança tem dificuldade na interação. Então, a forma como nós vamos nos posicionar diante dessa criança, nos relacionar com essa criança, fazer pedidos, enfim, tem que ser diferente. Então, toda a forma como vamos organizar essa avaliação tem que ser diferente. Então, na avaliação já contratada para isso, a gente vai usar os vídeos para checar o critério C, que é que os sinais e sintomas precisam estar presentes até os 36 meses. Isso está lá no DSM-5. Então, se a criança é maior, lá de 3 aninhos, a gente precisa checar com esses pais, não só através do relato, mas muitas vezes a gente pede esses vídeos para verificar, através dos vídeos caseiros, como que estava o contato visual e o desenvolvimento dessa criança antes dos 36 meses. Para ver se esses sinais estavam presentes. Então, a gente pede vídeos do primeiro aniversário, vídeos dele brincando com o irmão, vídeos com os pais. A gente faz uma listinha ali para os pais desses vídeos do acervo da criança. E a gente vai checar ali aspectos do desenvolvimento da criança típica, da criança estatística, vamos dizer assim, para ver se aquilo que os pais relatam estava presente e se a gente consegue observar mais alguma outra coisa. Isso lá na avaliação, já com os pais que já trazem essa queixa. Então, a gente já sabe exatamente o que a gente vai pedir, né? Primeiro aniversário, brincadeiras com pares, as primeiras palavras, a criança ali no seu desenvolvimento motor, a criança brincando sozinha, brincando acompanhada, enfim. A gente faz uma listinha para os pais e pede para eles mandarem. Numa avaliação que não é na avaliação multidisciplinar, e aí cabe pontuar uma questão aqui. Aqui na nossa clínica, a gente tem uma conduta estabelecida entre os técnicos aqui, né, entre os profissionais.
A gente aqui só faz avaliação de transtornos do neurodesenvolvimento dentro da equipe multidisciplinar. Então, em caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico, a gente encaminha para a equipe de avaliação multidisciplinar. Então, se entrar uma criança com uma suspeita, por exemplo, de... sei lá, marcou aí com a psicóloga, né? Tem algumas profissionais que só atendem crianças TEA, outras que só trabalham na equipe multidisciplinar e outras que atendem casos múltiplos, né? Vamos supor que uma profissional que não faz parte da equipe multidisciplinar e recebeu uma criança com uma queixa de, sei lá, birra, tá? Uma criança com questões comportamentais, birra. E aí nessa primeira entrevista, e ela não faz parte da equipe multidisciplinar, ou faz, tanto faz, tá? Ela ouviu ali aquela mãe trouxe questões relacionadas à inflexibilidade, birra, questões comportamentais, com transições, enfim. E ali aquela profissional que atua aqui no instituto levantou a anteninha dela para ela fazer outras perguntas para rastrear sinais que para ela descartar ali na mente dela durante essa primeira entrevista que possam estar relacionadas ao transtorno do espectro autista para ela poder seguir com aquela primeira entrevista, porque essa inflexibilidade, essa dificuldade com transições, muita roteirização, é um dos critérios lá do critério B, né, do transtorno do espectro autista. Então, se levantou a anteninha, levantou o sinalzinho vermelho, ela faz parte de uma equipe especializada, tá treinada para isso, pode até não fazer parte da equipe de avaliação multidisciplinar, mas trabalha num lugar de referência, então tá capacitada para perceber esses sinais. Levantou a bandeirinha, o que ela vai fazer? Existem aí alguns instrumentos, né, que a gente pode utilizar para avaliação indireta, né, através da fala dos pais, através do relato desses pais, para fazer um levantamento de sinais e sintomas, para rastrear sinais e sintomas de TEA. Mas a gente também pode observar o comportamento através dos vídeos caseiros. E a gente aqui dá a orientação de que essas avaliações são feitas somente nesta avaliação multidisciplinar. Então, se ela suspeitar que essa criança pode estar dentro do espectro ou precisa de uma avaliação, ela não segue ali com a avaliação, ela reencaminha essa criança aqui dentro mesmo do instituto para fazer a avaliação multidisciplinar. E para não ficar, né, o processo ali patinando, né, fica ali com aquela mãe, inicia com a criança e depois reencaminha para outro tipo de avaliação, porque isso primeiro, custoso, segundo, a criança não tem tempo a perder, né, e fica um processo ali embaralhado, além de que a gente está aqui falando, né, toda terça, toda quinta, enfim, todo feed, que a criança que supostamente está no transtorno do espectro autista precisa de uma avaliação que é diferente, que requer um manejo diferente, que requer uma organização da sala diferente, um ambiente diferente. Essa profissional, se ela não tem essa capacitação, ou se a sala dela não está preparada para isso porque ela não se planejou, ela pode não conseguir fazer essa avaliação se ela não tivesse esse feeling antes, né? Se ela não preparar a sala, a conduta dela, a forma como ela vai se posicionar diante dessa criança, não organizar os brinquedos, enfim, toda uma conduta que é o que a gente faz numa avaliação especializada. Então, se levantou a anteninha, o ideal é que ela faça esse encaminhamento para essa avaliação especializada. Então, aqui a gente tem a conduta de solicitar vídeos caseiros já nessas primeiras entrevistas, porque não necessariamente a gente vai fazer somente uma entrevista com esses pais, principalmente se levantar essa bandeira, talvez faça mais que uma, mas pode pedir vídeos caseiros para verificar, através desse olhar treinado dessa profissional, se há ali algum sinal de risco que ela consiga observar nesses vídeos, que vai fazer ou que ela decida por ver essa criança já com um manejo específico, com uma organização de sala específica, escolher a sala de avaliação que nós temos aqui, que é uma sala diferente,
ou já encaminhar esses pais para uma avaliação multidisciplinar especializada através desse vídeo caseiro, né? Então, vamos pensar aqui em algum relato de experiência, né? Tem alguns, e eu vou tentar falar aqui preservando o máximo do sigilo, né? Então, por exemplo, tem um caso que os pais vêm buscar avaliação, a criança já era uma criança maior, né? Não exatamente nessa faixa que costuma se procurar para avaliação de suspeita de transtorno do espectro autista, que costuma ser mais ou menos por volta de 2 anos, 3 anos, por conta de questões relacionadas à fala. Então era uma criança que não teve questões relacionadas à fala, não teve atraso de fala. Uma criança, então, que fala, né, normalmente. E a queixa da mãe vinha somente com ansiedade, agitação, uma criança que não para quieta, basicamente por conta disso, né? A profissional que faz essa avaliação inicial rastreia todas as outras questões, né, todos os outros aspectos da vida dessa criança e investiga, questiona outras questões, mas não através somente da fala desses pais não vem, né? Tudo normal, tudo dentro do esperado, tudo ok, não tá presente. E aí aquela coisa, né, de dar excesso de experiência e aí deixar de fazer alguns protocolos que a gente tem e que a gente deve fazer, né? De pedir o vídeo, né? Porque acendeu a luzinha, né? Essa inquietação, essa agitação, esse não para quieto, mas como é isso, né? Se acendeu aquela luzinha que fez com que ela investigasse outros sinais de TEA, o ideal seria que ela pedisse para ver um vídeo dessa inquietação, para ver como é isso, né? E aí eu vou explicar para vocês assim, por quê, né? Porque ela pode ver essa criança também e ver como é essa inquietação, mas até por conta de um protocolo nosso aqui, né? Isso só faz com que a criança dê voltas, né? E fique passando por processos. Então, não foi pedido esse vídeo para essa família e ficou ali entendido que então havia ali uma suspeita de TDAH, ansiedade, e foi encaminhado para uma psicóloga específica que não fazia parte da equipe multidisciplinar de transtornos do neurodesenvolvimento, apesar de todas serem treinadas aqui, mas ela não fazia parte da equipe, né? E aí, quando essa criança chega para avaliação, então a avaliação de psicodiagnóstico normal, né? Não uma avaliação especializada, não era a sala de avaliação, os brinquedos típicos, né? A sala típica, né? A criança, quando a profissional viu a criança, né? Só de ver a criança, só da criança entrar pela recepção e ter ali o primeiro contato com ela, já foi possível perceber os sinais clássicos do transtorno do espectro autista, né? Contato visual, muitas estereotipias motoras, pulos, saltos, giros. O que a mãe chamava de não parar quieta era caminhar de um lado para o outro, junto com saltos, pulos, giros, caminhar na ponta dos pés. Bastante essa inquietação, né? Que não estava aí claramente associado a uma inquietação ou uma agitação do TDAH no primeiro momento, mas tinha muito mais relação com um déficit na comunicação social, porque a reciprocidade social também estava baixa, né, o engajamento, enfim, isso ficou muito claro já no primeiro momento. E aí foi preciso fazer um reencaminhamento para a equipe de avaliação multidisciplinar, porque aquela profissional não era uma profissional que avaliava esse tipo de transtorno, né? Uma profissional capacitada para
verificar os sinais, mas ela não fazia parte aqui no Instituto da equipe que avalia, né? Precisa de uma fono especializada, a gente faz de uma determinada forma, então a partir daí a gente começou a conversar, olha só, né? A importância da gente pedir, levantou a bandeirinha, levantou ali a red flag, peçam um vídeo, ficou com dúvida sobre aquele comportamento daquele pai, teve que fazer mais de 2 perguntas para entender direito aquele comportamento que aquele pai tá tentando descrever para você, peçam um vídeo. Você tem aí algum vídeo de como é isso? Você pode gravar para mim e me mostrar para eu poder decidir qual é o melhor tipo de avaliação pro seu filho, para eu poder planejar se vai ser você mesma que vai fazer, se você não vai encaminhar para uma avaliação múltipla, como é o caso aqui, que seja, por exemplo, a mesma profissional que está atendendo e que vai avaliar a criança depois. Não tem problema, se fosse esse o caso. Ela aqui poderia pensar no tipo de brinquedo, como vai ser a condução desse caso, selecionar a sala certa, porque a gente não sabe quais são as habilidades, qual é o repertório dessa criança, né? Então, quem já assistiu às outras aulas dadas aqui sabe que para melhor interação possível, a gente precisa aí seguir a liderança da criança, demandar menos, né? E para isso o ambiente precisa estar adaptado, né? A gente não pode ter ali no ambiente coisas que a criança não vai poder mexer, ou a gente vai ter que ser aversiva, vai ter que dizer não, ou vai ter que fazer algumas conduções ali do comportamento que vão fazer com que essa interação baixe, né? Então é preciso que o ambiente esteja adequado, que a criança não se coloque em risco, a gente não conhece essa criança ainda. Então a observação direta do comportamento ela é indicada, é assim que se faz a avaliação clínica, o diagnóstico é clínico, né? Então através da observação do comportamento, ela tem suas vantagens porque possibilita maior confiabilidade, né? Não só através dos instrumentos indiretos, né? Escalas, através do relato dos pais, checklists, enfim, a gente pode juntar esses dados. Também nos possibilita organizar e planejar melhor a avaliação, utilizar esses vídeos caseiros, né? Então, numa avaliação que você já tem ela planejada, né? Uma observação do comportamento semi-estruturada, numa avaliação multidisciplinar, por exemplo, você vai utilizar os vídeos e especificamente você vai saber até que vídeos pedir para esses pais. E você pode também pedir vídeos específicos, isso a gente já fez algumas vezes, tá? Então, durante a avaliação a gente não consegue, por exemplo, medir, avaliar, observar algumas habilidades gerais da criança, né? Pensando em desenvolvimento infantil típico, né? Criança estatística, vamos dizer assim. Ou porque a criança desregulou por algum motivo, sei lá, a gente já passou por tantas situações aqui, a criança chegou com sono e não tem assim exatamente um momento que a criança fica bem, uma criança que tem muitas desregulações, a criança que desregula porque pede para tirar o sapato, a criança que desregula porque diante mínimas transições, então toda a avaliação é toda mediante muito choro, muito grito, então assim, quase que a gente não consegue medir nenhuma habilidade da criança, mas a mãe diz assim, não, mas ele consegue, ok, não, mas olha, ele faz contato visual, não, ele faz esse encaixe, não, ele faz isso, muitas vezes a gente já pediu vídeo semi-estruturado para os pais, olha, então vamos lá, a gente faz uma lista e a gente pede para os pais, numa situação X, onde esteja só você e ele, e a gente dá lá o direcionamento certinho para os pais, colocar o celular para gravar no local onde a criança não veja, aí a gente coloca lá um antecedente para a mãe, para a criança fazer, e aí a gente observa a gravação. Isso já aconteceu
algumas vezes com algumas habilidades gerais que a gente precisava avaliar, que os pais diziam, olha, então, ele é capaz de fazer lá no quarto dele, naquele ambiente, ele faz isso comigo. Então a gente pedia e observava isso através dos vídeos. É claro que o fato dele não fazer em outros ambientes, tentando 1, 2, 3 vezes na minha sala, na sala de avaliação, com a fono, ou o motivo pelo qual ele tinha um comportamento disruptivo, né, que impedia ele de mostrar essa habilidade aqui pra gente, a gente também levava tudo isso em consideração, mas era possível observar isso lá no ambiente dele, né? Então a gente também usava os vídeos para dizer sim, essa criança é capaz, mas olha, né, quando sai do ambiente dele, ou quando tem uma pessoa estranha, ou um cheiro estranho, ou uma sala estranha, ele não consegue o mesmo desempenho, né? Mesmo depois de X dias que ele tá nesse ambiente. Então tudo isso é levado em consideração também. E por muitos motivos, né? A gente já viu, principalmente na pandemia, em alguns casos, o próprio álcool chegar, né? A mãe, olha, vem passar o álcool, aí o cheiro do álcool, a criança, né, tinha lá um comportamento disruptivo, pessoas na recepção, outras crianças chorando, barulho, né? Deixa eu ver aqui outras situações. Cada criança é uma criança, né? Não tem exatamente um padrão específico, mas na avaliação, as crianças pequenas às vezes até se sair de perto dos pais pode ser, né? Por isso que os pais entram na sessão. As crianças menores, as crianças maiores, às vezes só na primeira, na segunda, depois elas já entram sozinhas, mas até isso pode ser um desencadeador, né? Trocar os brinquedos dentro da sessão, para algumas crianças mais inflexíveis, isso já causa um disruptivo a ponto da criança não se reorganizar e o restante da sessão estar perdida, né, para avaliação. E aí, se isso perdura durante todo o processo avaliativo, e apesar disso ser um dado, muitos dados de repertório dessa criança, às vezes a gente não consegue na avaliação. E aí os vídeos caseiros são muito importantes, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, então, assim, resumindo, como usar os vídeos, a gente pode usar para investigar a fala, né? Não ficar somente com a fala, principalmente se a bandeirinha vermelha levantou, né? Se você ficou em dúvida. Você pode usar os vídeos caseiros para tirar dúvidas dos próprios pais. Às vezes, na entrevista inicial da própria avaliação multidisciplinar, os pais chegam com dúvidas do tipo: olha, eu já passei em tal profissional e ele tem a suspeita de estar dentro do espectro, mas não foi confirmado. Aí você vai fazendo as perguntas, enfim, e olha, vamos supor, ele faz algum tipo de movimento com as mãos. Olha, ele faz um movimento, mas isso é relato de experiência, tá? Ele faz um movimento com a mão, mas a profissional anterior disse que não era estereotipia, porque ele não fazia todas as vezes. Ele fazia só quando ele via a comida, ele fazia só quando ele via o brinquedo preferido, ele fazia só diante do desenho preferido, ele não fazia sempre. Então a profissional anterior, ou que estava atendendo ele, disse que isso não era estereotipia, porque para ser um flapping de mão tinha que acontecer sempre, mais vezes. Isso lá no relato da mãe, né? A gente, enfim, escuta. Então tá, você tem um filme disso, você já filmou isso, você pode me mostrar, e aí a gente, aí eu te dou uma informação, se é ou se não é, porque é importante. Essa mãe não era ainda da avaliação multi, né? Então, assim, se isso fosse
uma estereotipia, isso para esta mãe era uma informação importante que faria essa mãe decidir se ela ia investigar um transtorno do espectro autista ou não, né? Porque não sei se, infelizmente, se dá pra gente dizer assim, mas muitas pessoas ainda se apegam somente aos sintomas observáveis e clássicos, né? Então, a criança que não olha no olho, a criança que não fala, a criança que faz as estereotipias motoras mais clássicas e observáveis, né? Os sintomas e os comportamentos que não são clássicos, né? Por exemplo, birra, inflexibilidade, hiperfoco, interesse restrito, eles não são clássicos do autismo, podem aparecer em outros transtornos e isso faz com que muitos diagnósticos fiquem escondidos ou sejam feitos de forma errada, porque esses sintomas não são clássicos, né? Eles fazem parte do critério B, podem estar presentes na ausência da estereotipia, então, por exemplo, hiperfoco, interesse restrito e inflexibilidade. São 2 dos 4, né? Critério B são 4, né? Estereotipias motoras, hiperfoco e interesse restrito. O hiperreatividade sensorial, enfim, temos os 4 lá, né? E apenas 2, e as birras, né, inflexibilidade. Então, apenas 2 precisam estar presentes, junto lá com alterações na comunicação social, que são 3, e os 3 precisam estar presentes no sentido de déficit, né? Então, a comunicação social, os 3 de 3, e no critério B, bastam 2 de 4. Então, não precisa ser a hiperreatividade sensorial, que também é bem clássico, né? A questão da seletividade, com as questões com barulho, com não sentir dor, né? Isso já é mais clássico do autismo. E as questões flapping de mão, enfileirar brinquedo, não precisam ser esses 2 que são mais clássicos, mas podem ser, por exemplo, interesses restritos e birra, que são os outros 2 que não são tão clássicos. Quando eu digo que não são tão clássicos, eu não quero dizer que não são comuns, mas não são exclusivos do TEA. Estão presentes em outros transtornos, também são até mais comuns em outros transtornos, são comuns na vida de pessoas que não têm transtornos, né? Crianças fazem birra, crianças que não têm transtornos nenhum, então fica ainda mais difícil se o profissional não for especializado e se não tiver esse conhecimento. Então, é bem importante que o profissional se capacite, que o profissional tenha esse olhar para essas questões, não patologizando tudo, mas não deixando passar também, porque a criança pode perder muito se por acaso ela estiver no espectro, né? E era isso, gente. Eu não sei se... Eu tento não olhar para os comentários aqui enquanto estou falando, para não me perder, mas se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao nosso tema aqui, como usar os vídeos caseiros em caso de suspeita de TEA, eu respondo. Se forem dúvidas fora do tema, eu vou pedir para vocês mandarem pelo direct, porque assim a gente tem ideias para outras lives, outros dias. Vou convidar vocês a se inscreverem na nossa jornada diagnóstico TEA. Nessa jornada eu vou falar sobre os instrumentos certos para a gente fazer o levantamento em caso de suspeita de TEA. Então, que instrumentos utilizar? A primeira aula eu vou falar sobre os sinais de risco na comunicação social, como observar esses sinais, o que são sinais de riscos na comunicação social, que é o critério A do diagnóstico do transtorno do espectro autista, os sinais de risco comportamentais, que seriam no critério B no transtorno do espectro autista, e na terceira aula eu vou falar sobre os instrumentos que a gente pode utilizar para fazer esse levantamento dos sinais de risco, tá? A jornada já está com inscrições abertas, é gratuita. E se vocês quiserem se inscrever, já está com o link disponível aqui no Instagram, no link que tem aqui na página, tá? Aí se vocês não conseguirem, estiver dando algum problema, é só mandar mensagem pelo saque. E tem um monte de publicação no feed para vocês se inscreverem, tá bom?
Eu acho que não tem nenhuma dúvida aqui, que eu não tô vendo nenhuma pergunta. E é isso, gente, uma aula que mais ou menos troca de experiência com vocês, de como a gente utiliza os vídeos aqui. Os pais não costumam se opor a mandar vídeo, pelo contrário, entendem como um cuidado, como um interesse, no caso, e né? Tem pai que manda 3, tem pai que compartilha o Google Drive de vídeos com a gente, manda assim, login e senha, com todos os vídeos separados por mês, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a gente assiste, e é bem interessante pra gente, e a gente não tem nenhum tipo de recusa dos pais em nenhum momento. A gente já teve casos de vídeos que a gente viu e a gente viu ali sinais clássicos, né? E a gente também já viu vídeos de que a partir dos vídeos, assim, aquela anteninha que a gente estava levantando ali de possível sinal cai por terra, e ok, é isso mesmo, diagnóstico tradicional, psicodiagnóstico tradicional, e a gente conseguia até fazer um encaminhamento melhor aqui dentro da clínica, pensando naquela profissional mais especialista em ansiedade, né? Ah, essa daqui trabalha com TCC, vamos mandar para ela, porque tem especialista, sei lá, em TOD, né? E aí a gente já foi encaminhando melhor, e isso ajuda o caso, né? Ajuda a condução do caso. E é isso, deixa eu ver se entrou alguma pergunta, acho que não. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que nós temos a comunidade, essa live vai ficar gravada 7 dias mais ou menos, depois ela vai lá para nossa comunidade, onde estão todas as aulas que eu dou aqui de terça e de quinta, depois ficam disponíveis lá na comunidade. A comunidade é assinatura, né, esquema de assinatura, tem o app da Hotmart Sparkle, e aí todas as lives em forma de aula que eu já dei aqui estão lá. A gente já tem mais de 70 aulas, 70 ou 75, esqueci, mas fica disponível gratuitamente, aqui depois de 7 dias vai lá para a comunidade. A jornada é gratuita, a comunidade é R$15 por mês, e vocês podem assistir todas as aulas que eu já dei aqui lá na comunidade, tá bom? Tchau, gente, até terça-feira.